Olá, eu sou a Aline Fontes e agora eu vou falar um pouquinho para vocês como é que nós ouvimos e como é que acontece o desenvolvimento da audição e como saber se o meu filho está ouvindo, se o meu filho ouve. Para ilustrar melhor, eu vou mostrar um vídeo sobre como esse som é conduzido até o nosso cérebro. O som, ele alcança o nosso ouvido externo, é conduzido através do conduto auditivo externo até o nosso tímpano, que é uma membrana timpânica. Este conduz o som para os menores ossículos do nosso corpo, martelo, bigorna e estribo. Esses ossículos, eles conduzem o som até a cóclea, que é esse órgão em forma de caracol aqui. As células que estão nesse órgão, que são responsáveis por receber esse som, transforma esse som em impulsos elétricos que conduzem o som até o nosso cérebro, onde esse som vai ser percebido, vai ser discriminado. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês como que o sistema auditivo desenvolve. O desenvolvimento do sistema auditivo, ele se inicia na vida intrauterina e encerra durante o primeiro ano de vida da criança. No 5º mês de gestação, que equivale à 20ª semana de gestação, mais ou menos, o feto já tem as estruturas da orelha média e orelha interna formadas, ou seja, a cóclea já possui uma função adulta após a 20ª semana de gestação, e o feto já pode reagir a estímulos sonoros como fluxo sanguíneo dos grandes vasos da mãe, batidas do coração da mãe, movimento intestinal, voz materna e ruídos externos, desde que eles sejam intensos, fortes. Alguns estudos apontam que o recém-nascido ele já tem uma percepção do som, uma discriminação desse som inata, ou seja, que vai auxiliar a preferência pela voz da mãe. E que essas percepções do som, essa discriminação, já estaria presente desde o nascimento, pois, como eu falei, a cóclea possui a função adulta desde a 20ª semana de gestação. E dessa forma, os bebês já escutam pelo menos 4 meses antes de nascer, o que justifica o bebê ser tranquilizado pelos batimentos cardíacos da mãe nos primeiros dias de vida. Os primeiros anos de vida de um bebê, eles são repletos de aprendizagem e são cruciais para o desenvolvimento da criança, do bebê. Portanto, qualquer alteração da audição, até mesmo de grau leve, pode acarretar consequências sérias para o desenvolvimento. O que nos aponta, nos mostra que os 2 primeiros anos de vida é considerado um período crítico para a audição, para o desenvolvimento tanto da audição quanto da linguagem do bebê. E o que esperar nos 2 primeiros anos de vida do meu bebê? Os autores relatam que, de 0 a 3 meses, é esperado que o bebê se assuste com sons fortes, siga o som com o olhar, tenha atenção ao som, comece a virar a cabeça na direção do som. Com 3 a 6 meses, que esse bebê interesse por diferentes sons, tente produzir alguns deles, localize os sons para a direita e para a esquerda. Já de 6 a 12 meses, nós esperamos que o bebê já comece a dizer algumas palavras como mamá, papá, entenda a ordem simples como dá tchau, joga beijo para mamãe, bate palma, neném, e localize sons para os lados e para baixo. De 12 a 18 meses, a gente espera que o bebê já consiga dizer cerca de 20 palavras e compreenda cerca de 50. E localize os sons para o lado, direita e esquerda, para cima e para baixo. Aos 2 anos, os autores esperam que o bebê já pronuncie frases simples, possua um vocabulário em torno de 200 a 300 palavras, identifique e aponte os objetos, imagens, reconheça pessoas e localize os sons para qualquer ângulo. E se, por acaso, o bebê ou a criança tiver uma perda auditiva, um impedimento desse som ser conduzido, pode acarretar um atraso no desenvolvimento da fala e, consequentemente, um atraso no desenvolvimento da linguagem. Até mesmo perdas leves nos 2 primeiros anos de vida, por ser um período crítico para o desenvolvimento da linguagem, como eu falei, pode acarretar problemas futuros no desenvolvimento da aprendizagem da criança. Por isso, é fundamental a integridade do sistema auditivo para a aquisição e desenvolvimento da linguagem, tanto da linguagem como da audição.
Existem alguns tipos de perdas auditivas que eu vou falar rapidamente aqui para vocês. Nós podemos ter a perda auditiva condutiva, que é quando o ouvido externo ou ouvido médio pode estar lesado por alguma doença, trauma, infecções. Nós temos o tipo de perda auditiva neurosensorial, que é quando tem uma lesão no ouvido interno por alguma doença ou outro motivo. O ouvido interno é composto pela cóclea e outros órgãos. A cóclea é aquele órgão em forma de caracol. Temos a perda auditiva mista, que é uma combinação dos dois tipos anteriores que eu falei, e a perda auditiva central, que ocorre no cérebro e causa algumas alterações do processamento das informações, do som que a criança não é capaz de ouvir, de discriminar, nem de compreender. O que pode causar perda auditiva? Doenças pré-natais, como rubéola, toxoplasmose, herpes, sífilis, alteração genética, otite de repetição. O que seria otite de repetição? Seriam inflamações no ouvido externo ou médio causadas por resfriados, gripes, etc. Doenças pós-natais, como meningite, doenças na infância, que se encaixam dentro das pós-natais também, como sarampo, coqueluche, cachumba. Traumas físicos ou sonoros. Os físicos seriam pancadas violentas no ouvido, objetos introduzidos pela criança no canal auditivo, e os sonoros seriam ruídos muito altos próximo a um ou ambos dos ouvidos. É importante também verificar se há na família pessoas que já nasceram sem audição, com alguma alteração auditiva, para que essa criança seja acompanhada de forma sistemática e investigar o desenvolvimento dessa audição. E é importante lembrar que algumas alterações auditivas podem não estar presentes ao nascimento, por isso que é importante acompanhar o desenvolvimento dessa audição através de avaliações realizadas pelo fonoaudiólogo. E quais seriam os sintomas da perda auditiva? Quando o bebê não se assusta com sons intensos, é importante prestar atenção nisso. Quando ele não acalma com a voz materna, quando não localiza os sons, quando não procura esses sons, quando ele se isola ou fica muito agitado, quando tem um atraso na fala, quando apresenta dificuldade para entender o que as pessoas falam. Senta próximo à TV mesmo com o volume muito alto, vira o rosto para um determinado lado, para uma tendência de priorizar a orelha com melhor audição, quando se distrai constantemente no período escolar, quando apresenta um baixo rendimento escolar. É importante que isso pode ser alguns dos sinais da perda auditiva ou não. E se você perceber algum desses sinais, procure um fonoaudiólogo, que, como eu falei, é o profissional que é capacitado para diagnosticar a perda auditiva ou se a audição está ok, a audição do seu bebê está normal. Esse diagnóstico, como esse diagnóstico da perda auditiva, ele é realizado? Ele é realizado através de alguns exames. Eu vou apresentar alguns desses. A avaliação comportamental, que o fonoaudiólogo ele vai investigar se o bebê ele tem atenção aos sons, se ele localiza os sons para um dos lados, se ele se assusta, se ele pisca o olho em sons intensos. Temos também um exame chamado PEAT ou BERA, que é potencial evocado auditivo do tronco encefálico, que ele vai avaliar a condução desse som, que sai lá da cóclea, aquele órgão em forma de caracol que eu mostrei no início da apresentação, até a condução desse som através do nervo auditivo que eu mostrei também, que ele sai da cóclea até uma parte do cérebro. Ele vai avaliar se essa condução do som está ok. Temos também emissões otoacústicas, que é mais conhecida como teste da orelhinha, esse aqui que vocês estão vendo na imagem. Ele vai avaliar como que está a nossa cóclea, como está a cóclea da criança, do bebê, se está ok ou se não está. E aí, através desses exames e da avaliação otorrinolaringológica, o fonoaudiólogo ele pode dar o diagnóstico de perda auditiva e encaminhar para os procedimentos adequados, ou implante coclear, dependendo do grau da perda, aparelho auditivo, e o treinamento auditivo, que seria uma terapia para que essa criança desenvolva a audição, desenvolva a fala e a linguagem de forma adequada, evitando assim que a criança tenha um atraso no desenvolvimento da linguagem.
É isso, gente. Obrigada e qualquer dúvida é só entrar em contato comigo através do blog.